convido a todos para a gente fazer a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Anoto a presença de todos os vereadores e também a nossa comunidade aqui representada, nossos amigos aqui. Participe e venham sempre para acompanhar o trabalho dos seus vereadores. Peço à vereadora Ana que faça a leitura da ata 015/2018. Ata número 015 de 2018. Pauta da sessão ordinária do quadriênio da 5ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, Estado do Paraná. Aos 16 dias do mês de abril de 2018, às 20 horas, em reunião ordinária, com comparecimento de todos os vereadores, com exceção do vereador Donizete Ruggeri. Seguindo após constatar o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, agradecendo a presença de todos os vereadores e do público presente. Em seguida, solicitou a vereadora Ana Lira para que fizesse a leitura da sínopse da ata anterior, de número 013 de 2018, em regime ordinário, a qual, após lida, foi aprovada por unanimidade dos presentes, sem emendas ou ressalvas. Após, passou para o pequeno expediente, onde havia na pauta um informativo direcionado aos vereadores da administração anterior, de 2013 a 2016, onde ele coloca que no dia 5 de abril de 2018 foi pago um valor de 197 milhões e 100 reais referente a 50% de um convênio com a Caixa Econômica, que foi uma emenda do deputado Zeca Dirceu, do PT. Então, o valor do convênio seria de R$ 394.200, com uma contrapartida do município de R$ 16.588.000, que é para recapeamento de asfalto nas ruas e avenidas de Rondon. Mas a emenda só foi paga 50%, de um pedido feito pelo prefeito anterior, do prefeito Roberto Corredato, e de seu vice, doutor Alexandre. Então, ele mandou esse informativo a todos os vereadores. Seguindo, o senhor presidente passou para o expediente comum, onde usou da palavra o vereador Miro Sardeto, dizendo que não veio na reunião passada por motivos particulares. E chegando hoje, eu tive o conhecimento de uma carta que foi lida aqui, a respeito de um fato que aconteceu no hospital, e não ia fazer um pronunciamento a respeito desse fato, esperando a leitura da ata da sessão. E como não foi lida, eu quero me antecipar de alguns detalhes aqui. Primeiro, toda reclamação que chega nesta casa, inclusive eu vou verificar o regimento interno. Eu acho que essas reclamações devem ser encaminhadas por ofício. Seguindo, o senhor presidente disse que a reclamação não foi feita para a Câmara de Vereadores, e sim para o vereador que trouxe naquele momento, a quem tenho direito ao uso da palavra. Após, o vereador Miro disse tudo bem, dizendo ainda que o que está escrito na carta foi o que o paciente relatou, só que nesta carta a história não está bem contada. Na verdade, ninguém negou atendimento a esse paciente. A única observação que foi feita, o que eu questionei e chamei ele na minha sala para conversar, do porquê ela não foi atendida no posto de saúde, sendo que é uma gestante e todos sabem. Inclusive, já foi comentado que nós temos documento onde todas as gestantes do SUS, o atendimento tem que ser feito pelo posto de saúde, através do programa Rede Mãe Paranaense. Então, se não tiver no alcance do médico do posto de saúde, ele pode até encaminhar para o hospital. Inclusive, pode até encaminhar direto para o Hospital São Paulo, porque lá é referência, é porta aberta para atendimento de gestante. E o conhecimento que eu tenho é que essa gestante fez uma primeira ultrassom, que o Dr. Fábio pediu, e ela foi no Hospital São Paulo, mas eu vou me certificar disso aí. E na próxima sessão eu quero trazer um relato completo sobre este fato. Ela foi no Hospital São Paulo e mandaram ela para casa. Se ela é uma gestante de risco, o Hospital São Paulo, que é referência, deveria ter segurado ela lá para fazer uns outros exames do diagnóstico para ver realmente o que estava acontecendo. Então, essa senhora passou o final de semana e na segunda-feira ela foi procurar o atendimento no posto de saúde. Falaram para ela que não tinha consulta, o que está errado, porque os atendentes...
computador. Agora funcionou. Porque os atendentes do posto deveriam perguntar o que estava acontecendo com a paciente. Se ela era gestante, ela tinha algum exame para mostrar para o médico, pois era o Dr. Fábio que estava no posto, estava acompanhando ela. No entanto, só falaram para ela que não tinha consulta. E ela foi para o hospital. Quando ela chegou no hospital, eu fui conversar com ela e com o marido dela a respeito do atendimento que teria acontecido no posto e por que ela não foi atendida lá. Aí ele me informou que não tinha consultas, mas eles vieram para o hospital. Mas em nenhum momento foi falado que ela não iria ser atendida. E como ele estava meio alterado, houve um princípio de discussão, mas que não tirou o direito dela de ser atendida. Nós temos a ficha dela lá assinada pelo médico que atendeu e ela foi encaminhada para fazer um exame lá em Cianorte. Então o que está na carta, quem redigiu esta carta, que não foram eles, alguém redigiu para eles e orientou que viesse Tá cortando sozinho, pode falar. para a Câmara, talvez até para denigrir a imagem do hospital. Nos últimos meses, inclusive, a própria secretária de saúde e o prefeito em exercício na época foi registrar queixa de paciente na delegacia. É um direito que ele tem. Cada um tem direito de procurar aquilo que acha que deve fazer. Então, o hospital está sempre envolvido em polêmica. Mas a verdade dos fatos tem que ser esclarecida. Em nenhum momento foi dito para ela que não iria ser atendida no hospital. Simplesmente foi perguntado e eu queria saber como é que foi o atendimento dela no posto de saúde. Eu tentei ligar por várias vezes no posto para saber se não e não consegui a ligação. Daí foi onde ela me disse que você não está conseguindo ligar, vai lá. Foi quando ele alterou a voz e eu falei para ele que ali eu fazia o que eu achava que devia fazer. Só que a tua esposa não vai deixar de ser atendida. Foi essa a conversa. Mas eu vou pegar o relatório desde quando ela foi encaminhada pela primeira vez, foi recebida no Hospital São Paulo, porque o Hospital São Paulo mandou ela de volta. Se ela é uma gestante de risco, é uma coisa que eu quero deixar bem claro. O posto de saúde tem a obrigação de acolher toda gestante, seja em qualquer estágio de gestação, se for no início, se for no meio ou se for no fim, porque existe um programa do Estado que tirou o direito do hospital de fazer pré-natal, de fazer parto e de fazer cesariana pelo SUS aqui no hospital. Então, o médico do Hospital de Rondon, inclusive, até por orientação da Secretária de Saúde e da Regional de Saúde, nós não podemos fazer pré-natal no hospital. Então, o pré-natal tem que ser feito no posto de saúde. Então, essas polêmicas, essas divergências que está tendo aí, a origem de tudo isso começa no posto de saúde. Mas na sessão próxima, eu quero ver se trago um relatório bem detalhado. Seguindo usou da palavra a vereadora Ana Líria, dizendo que até onde nós sabemos, essa gestante, quando chegou para mim, já era mais de 9 horas. Com o ultrassom que eu marquei, eu fiz a seguinte pergunta para a Marinalva, porque às 7 horas só tem a Marinalva, não tem mais ninguém, só ela fica no balcão. Perguntei se ela atendeu essa gestante. Ela me disse que em nenhum momento essa gestante chegou para ela e pediu uma consulta. Em nenhum momento não teve isso, porque qualquer pessoa que chegar a qualquer atendente e dizer que está com a sua esposa, que está com sangramento, está com começo de aborto, jamais nós vamos deixar de atender. Se o médico não estiver ali, nós vamos ligar para você ou ligar para o atendente do hospital pedindo para atender para a gente ou vamos encaminhar para o Hospital São Paulo. Mas em nenhum momento ele chegou até nós. Quando chegou até nós, ele já veio do hospital com um pedido de ultrassom, então está acontecendo algum equívoco. Seguindo usou da palavra o vereador Marcelo Trevisan, dizendo que essa reclamação chegou para ele. Vereador Miro, eu pedi que ele fizesse por escrito, e foi ele mesmo que redigiu. Eu tenho a carta em casa redigida à mão por ele. Daí eu digitalizei e trouxe a reclamação. Em momento algum eu critiquei nada, eu só expus o problema aqui na Câmara. O meu intuito aqui não era criticar nem o hospital, nem o posto. Então, na leitura da ata, você vai perceber que eu deixei isso bem claro e não expus o nome de ninguém, porque eu não achei viável. O meu intuito aqui foi tentar resolver esses pequenos problemas que está tendo de atendimento, pois são muitas reclamações que chegam até a gente relacionando esses atendimentos que Vossa Senhoria acabou de citar, com o posto e o hospital. Tem paciente que não sabe o que tem que ser no posto e o que tem que ser no hospital. Daí acaba acontecendo esses problemas. Mas o meu intuito aqui foi de a gente procurar buscar uma maneira de amenizar esses problemas que vêm acontecendo com reclamações ao atendimento, porque quem está saindo prejudicado é a nossa população.
Meu intuito foi esse, vereador Miro. Em nenhum momento eu critiquei o hospital, não critico, porque eu vejo o trabalho do hospital e eu trabalho ali dentro também, e não critico o posto. Quando que haver crítica, eu vou fazer como eu já fiz, mas nesse momento eu não quis fazer. Está aqui a carta, você pode ver, está assinado por ele. Tem a carta, se você quiser, amanhã eu te levo. Ela está redigida por ele à mão. Após o vereador Miro disse que gostaria de pegar uma cópia da carta. O vereador Marcelo disse que faz a cópia para o vereador Miro. Disse ainda que é preciso procurar um esclarecimento para ver como está acontecendo, se é verdade dele. E é até bom você trazer esse esclarecimento para a gente poder ver o que está acontecendo. E vamos sentar e ver se resolvemos esses problemas, né, vereador Miro? Pois o que a gente sente é que parece que existe um ciúme entre o hospital com o posto. Aí fica aquele jogo de empurra ali no posto e chega no hospital. Não sei o que está acontecendo. Eu só queria chegar no momento de resolver isso aí, para amenizar os problemas que está assolando a nossa população. Seguindo, o vereador Miro disse que o que acontece não é ciúme. Acontece que cada um tem que fazer a parte dele. Por exemplo, o hospital não tem limite de consulta, já o posto de saúde tem limite. Hoje, por exemplo, às 9 horas da manhã, tinha paciente no hospital porque não tinha mais consulta no posto. E pelo que eu sei, tinha 3 médicos atendendo de manhã no posto, e um no hospital, e as urgências todas no hospital. Então, quer dizer, se lá no posto de saúde com 3 médicos não tem consulta, eu pergunto, o hospital com um médico tem obrigação de atender toda a população de Rondon? Saúde foi no posto de saúde no horário de atendimento e não tinha médico. Aliás, não tinha consulta. Médico tem, não tinha consulta. Lá é o sistema de agendamento, pelo que eu tenho conhecimento. O posto trabalha com o sistema de agendamento. Agora o hospital não pode ter agendamento. O hospital tem que atender qualquer coisa que acontece no hospital é reclamação por escrito, verbal. Enfim, o hospital é obrigado a atender a população, sendo que nós temos um contrato com o município para atender urgência e emergência. E nós temos lá uma instrução do Ministério da Saúde com classificação de risco, atendimento de paciente, e muitas vezes a gente passa por cima disso, muitas vezes para evitar reclamações. Esses dias aconteceu um fato, se não me falha a memória, era o Ricardo Trevisan, seu irmão. Eu fui com ele para Cianorte, peguei uma carona, e ele estava levando uma gestante, já em fase final da gestação dela. E aproveitei a carona com ele, e nisso eu resolvi que tinha que resolver e voltei para o Hospital São Paulo. E a gestante já tinha sido atendida. E a mãe da gestante estava muito chateada, tanto com ela como a filha, pois ela estava sentindo dor, e o médico examinou ela e mandou ela embora, e perguntou para ela por que ela estava ali, sendo que em Rondon tem obstetra, e que ela não precisava estar em Cianorte, sendo que o motorista era o Ricardo, ou o Marcelinho, mas eu vou conversar com o Ricardo para ver se ele lembra disso. Se saber quem foi a mulher. A mãe da gestante falou que o médico disse que a filha dela não precisava estar lá no hospital, porque aqui em Rondon tem obstetra. Quem é obstetra aqui em Rondon? Não tem. E ela estava lá por quê? Encaminhada pela Rede Mãe Paranaense, que é o programa do governo do estado, para dar assistência à gestante e o médico. O obstetra do Hospital São Paulo chegar a falar isso, aí então a gente tem outros relatos também do Hospital São Paulo, que é o hospital de referência. Então essas coisas acontecem, essa gestante voltou para trás. Na verdade, o médico de lá, ele tentou jogar a gestante contra o hospital de Rondon. A sorte é que eu estava lá. E quando eu cheguei lá na porta do hospital, ela falou para mim, e na hora eu fui lá e chamei a enfermeira que atendeu, e ela que estava junto com ela. Eu chamei a enfermeira e disse para ela se foi ela que acompanhou aquela gestante no atendimento com o obstetra, e ela disse que sim. Daí eu disse que não ia falar para o médico porque ele devia estar muito ocupado, mas dá um recado para ele, por favor. Fala que o Miro, que é o funcionário do hospital de Rondon, me pediu para falar com o senhor que Rondon não tem obstetra e que o hospital de referência das gestantes de Rondon é o Hospital São Paulo. E o senhor tem obrigação de atender todas elas. Nesse caso, ele tentou jogar a mãe e a gestante contra o hospital de Rondon. Então fica uma situação muito difícil. Se eu não estou lá para rebater
o que ia acontecer, no mínimo, ela ia achar o seguinte: lá em Rondon, eles não querem me atender, e não é isso. Quantos partos, quantas cesáreas fizemos? O Hospital de Rondon, para vocês terem uma ideia, muitos de vocês ainda não sabem, ele foi instituído em 1970. Ele tem quantos anos de existência? Até no ano passado, no início dessa gestão, agora, toda a vida foram feitos partos e cesarianas pelo SUS, pelos médicos que atendem aqui. Não temos obstetra, não tem pediatra, mas sempre fez parto, sempre fez cesárea. Depois que entrou esse programa da Rede Mãe Paranaense, veio essa exigência. Eu não estou dizendo que foi a secretária de Saúde que exigiu que não fizesse. Nós temos o ofício da Rede Mãe Paranaense na Secretaria do Estado. Então ficou acordado que as gestantes de Rondon deveriam ser encaminhadas para o Hospital São Paulo de Cianorte. Agora, o médico de Rondon não pode fazer um parto pelo SUS. E se chegar uma gestante lá em trabalho de parto, ganhando neném, ele é obrigado a fazer. Já aconteceu aqui em Rondon de criança nascer dentro da ambulância indo para Cianorte, que é um risco muito maior. Quem está dentro de 4 paredes em Curitiba e não conhece a realidade do município, fica fazendo essas lambanças. Lógico que isso é uma lambança, e deixar o paciente correr o risco tanto a gestante quanto a criança. Isso é muito desagradável, viu, senhor presidente? E se chegar aqui, ali no hospital, em trabalho de parto, o hospital é obrigado a fazer. Agora, se for um pré-natal que a paciente estiver evoluindo muito bem, a gestação, que pode ser feito aqui, e a maioria dos pacientes, elas não querem para o Hospital São Paulo, elas querem ganhar aqui em Rondon, porque está perto da família, porque lá no Hospital São Paulo, pelo relato das pacientes, é feito cesariana em última hora mesmo. Então tem muitos casos, se a gente for levantar os fatos que aconteceram, até hoje é muita coisa para a gente debater aqui. Então isso que aconteceu dessa carta, eu acho que todo mundo tem o direito de reclamar. Mas eu quero deixar bem claro, em nenhum momento foi dito que a paciente não iria ser atendida em Rondon, mas como eu disse antes, ela fez um ultrassom, o médico encaminhou ela para o Hospital São Paulo e, seguindo me consta, o Hospital São Paulo mandou ela de volta. Fica a pergunta, ela era paciente de risco? O porquê o Hospital São Paulo devolveu ela para Rondon? Eu volto a falar do caso de Paranavaí, daquela senhora que nós discutimos na sessão passada. Às vezes o hospital lá manda para cá, igual aconteceu. O médico prescreveu toda a medicação e falou: você pode ir lá em Rondon, e lá faz todo o tratamento. E o médico daqui sempre tenta agir de boa fé e procurar fazer o melhor. Porém, nós somos um hospital de baixa complexidade, não é um hospital que tem a estrutura igual da Santa Casa de Paranavaí, que tem muito menos a estrutura que tem o Hospital São Paulo de Cianorte. Agora, o médico, ele faz o que pode, daí acontece o que acontece, e fica o ponto de interrogação. Quem é o culpado de tudo? O que aconteceu? Obrigado, senhor presidente. Segundo usou da palavra o vereador Marcelo, dizendo ao vereador Miro, sobre a questão do Hospital São Paulo, eu dou toda a razão a você. Eu, como motorista, já acompanhei vários casos e já tive que intervir em vários casos de gestante e outros casos que aparecem. Eu vou falar bem a verdade. É um descaso. Não com todos, não, mas tem pacientes lá, tem gestantes que são tratadas com descaso. Chega lá com dor, dilatando, mandam de volta. A gente chega aqui, como já aconteceu comigo, tem que voltar para lá, não fica nem meia hora com o paciente dentro do município, tem que voltar correndo. E correndo o risco, como o vereador Miro falou, de nascer a criança dentro da ambulância. Como já aconteceu com o saudoso finado Zezinho, que Deus o tenha. Comigo, já por 2 vezes, não nasceu dentro da ambulância, mas entrando no hospital, então é complicada essa situação mesmo. Em relação que você está falando das consultas, se eu tiver errado, a vereadora Ana pode me corrigir, mas nós temos 2 médicos do programa Mais Médico, e o coordenador, se não me engano, na semana passada estava aí, e já cobrou mais uma vez lá dentro do posto de saúde que eles têm um limite, eu acho que é 15 consultas. Aí é complicado, nós temos 2 médicos dentro do município do programa Mais Médicos, e o coordenador vem aí e só quer que seja atendido 15 pacientes, cada um. Com a demanda de consulta que a gente tem, fica difícil. Seguindo, a vereadora Ana disse que hoje o doutor Rafael acho que atendeu 26 consultas de manhã, e a doutora Elaine que atendeu 18, e a doutora Cubana também atendeu 18. E depois ainda nós tínhamos mais 11 pessoas para serem atendidas com diarreia e vômito, e tinha que ser atendido. Dividiu um pouquinho para cada um atender, e ainda foram aparecendo coisas. Após o vereador Marcelo disse que não sabe
se é o caso de um município ter que contratar mais um médico ou tentar conversar com esse coordenador do programa e ver se abre um pouco mais de consultas. Eu acho que nós devemos sentar e tentar achar uma solução, vereadora. Seguindo, a vereadora Ana disse que, só complementando o que o vereador Miro disse, que as consultas são agendadas. Elas são, porém, são agendadas as consultas que o paciente consegue esperar para o próximo dia. Se for uma diarreia, uma conjuntivite, um vômito, uma febre, ou mesmo uma gestante que chegou, são atendidos naquele mesmo momento. Eu mesmo às vezes ligo lá dentro, interfonando para os médicos, pedindo atendimento. Eles falam que podem colocar que atende, e aí é agendado só aquilo que dá para esperar. Às vezes chegam de manhã e as pessoas dizem estar com muita dor nas costas, dor de cabeça, a gente diz que pode esperar. Daí agenda para o período da tarde ou para o dia seguinte. Agora, as emergências são atendidas no mesmo dia, ninguém volta para trás sem atendimento. Seguindo, o vereador Marcelo disse que o vereador Miro, sobre o caso da paciente da carta, que a gente discutiu, ela me relatou que ela chegou no hospital e estava com sangramento. Não é emergência esse caso? Sendo que o hospital só atende emergência, o vereador Miro disse que, primeiramente, ela deveria ir ao posto de saúde. O vereador Marcelo disse que aí não tinha consulta, foi para o hospital. O vereador Miro disse que no posto não tem consulta e quando ela chegou no hospital foi feita a ficha dela tudo certinho. E a única coisa que eu queria saber, que eu questionei com ela, é como é que tinha sido a conversa no posto de saúde, porque ela não tinha sido atendida, porque se ela veio do posto de saúde, ela deveria ter sido atendida lá. E o médico de lá deveria fazer o encaminhamento ao hospital, relatando inclusive a vereadora Ana, vômito, diarreia, urgência e atendimento do hospital. Eu faço uma pergunta: toda diarreia e vômito, na maioria dos casos, o paciente tem que ser hidratado, então é no hospital. Então o sangramento de gestante também é no hospital. Porém, o médico que fez e pediu a ultrassom dela é o Dr. Fábio, é do posto de saúde. Ele mesmo poderia ter feito atendimento para ela e ter encaminhado para o hospital ou, na hora de ter pedido a ultrassom, e mandado direto para fazer a ultrassom em Cianorte. Porque para encaminhar um paciente para o Hospital São Paulo, não tem necessariamente que passar pelo Hospital de Rondon. Ela pode ser encaminhada pelo posto de saúde. O programa é bem claro, a referência é o Hospital São Paulo. Chegou uma gestante com dor no posto, o médico achar que deve encaminhar para o Hospital São Paulo, ele tem todo o direito de encaminhar. É igual à central de leitos. Seguindo, a vereadora Ana disse que toda gestante, vereador Miro, toda gestante de risco que está com a pressão alta, está com eclâmpsia ou está com sangramento, placenta descolada, perda de líquido, esta paciente é estratificada pela enfermeira do posto e eu posso mandar ela a hora que eu quiser para o Cicenop. O atendimento dela é com o Dr. Fábio Ramada, que é obstetra. Ele atende lá no Cicenop. A paciente não está bem, a gente já liga e já manda, entendeu? Só complementando um pouco, eu acho que o vereador Marcelo, ele quis ajudar o vereador Miro também. Não foge da razão. Eu estou aqui na defesa e também não fujo da minha razão. O que acontece, na verdade, foi um equívoco. Eu pergunto para o vereador Marcelo, o moço que redigiu a carta e pediu para você trazer aqui, ele te disse qual foi a atendente que atendeu ele no posto de saúde? O vereador Marcelo disse que não. Ele não sabe dizer quem é. Então, é como eu disse, aquele dia para você, ele disse lá no posto que a esposa estava com sangramento. O vereador Marcelo disse que ele relatou que ele pediu se tinha consulta e a pessoa que atendeu ele disse que não tinha e já virou para atender outra pessoa. A vereadora Ana disse, então, se de repente chegar no balcão e ter uma fila imensa e perguntar, tem consulta para hoje? A atendente vai responder, não. Às vezes, não tem mais. Agora, se ele chegar e pedir para a Marinalva ou quem for que estiver lá e dizer assim, tem consulta para hoje? A minha esposa não está bem, ela está com sangramento. Na hora vai ser atendida, entendeu? O vereador Marcelo disse, eu acho que estava nervoso ou falta de esclarecimento. Ele acabou não relatando isso aí. A vereadora Ana disse que só acha uma coisa. A hora que ele voltou para o hospital e relatou que não tinha, o vereador Miro disse que foi atendido. Foi atendido e o vereador Miro disse que não foi negado o atendimento. Simplesmente eu falei para ele, eu quero ligar lá para saber como é que foi. Inclusive, eu falei para ele, se for para o hospital atender as gestantes aqui, então não precisa do posto de saúde, não precisa desse programa. A vereadora Ana disse que, na verdade,
7 horas da manhã, 7 e pouquinho, o médico ainda não chegou. As meninas estão pesando, medindo e vendo a pressão, fazendo a fichinha e colocando lá. E vai chegar umas 7h30. 7h40 é o horário que ele chega. Então, nesse horário, a gente não tinha médico lá ainda. Seguindo, o vereador Miro disse, querer acrescentar ainda que a orientação lá no hospital para a recepcionista é que quando chega uma consulta no posto em horário que o posto está aberto e a pessoa falar que foi no posto e não tinha mais consulta, então a recomendação da recepção é ligar no posto e perguntar se realmente a pessoa foi lá, porque já aconteceu também da pessoa chegar lá no hospital e falar que foi no posto e dizer que não tinha consulta. E muitas vezes fiz e faço isso quando eu estou lá. Eu ligo para a Marinalva, eu ligo para outra pessoa que agenda as consultas e pergunto se não tem mais consulta. Se ela falar que não, eu pergunto porque tem uma paciente aqui, assim assado, e diz que não tem consulta. E dá para a pessoa falar, essa pessoa lá não foi, ele não foi, então eu estou mandando ele de volta. Aí para você poder atender, porque ele chegou aqui e falou que não tinha mais consulta. Muitas vezes também o paciente fala que não tem mais consulta porque ele não quer ficar no hospital para pegar fila. Eu vou falar mais uma que aconteceu hoje. Chegou uma senhora lá para que seu pai fosse atendido e ela queria ser consultada pelo médico que estava no posto. E o médico tinha consulta e falaram que para ela não tinha mais. Daí eles vieram para o hospital, daí eu liguei para a Marinalva e perguntei para ela se não tinha mais consulta. A Marinalva disse que essa pessoa foi lá e ela queria consultar com o doutor tal, e falou o nome do médico. Aí eu falei para ela que estava esgotado as consultas dele, mas que tinha com a outra médica. Daí eu falei, então, está bom, e disse para a pessoa que era para ela voltar para o posto de saúde, tem consulta, e ela vai encaixar você. Mas ela queria escolher o médico para consultar, e não queria ser consultada pela médica que estava lá. Mas voltou lá e consultou, porque se deixar o pessoal, quer escolher o médico. Eu acho que o cidadão tem o direito de escolher, é claro. Aí, nesse caso, tem que ser agendado. Quem acha que tem o direito de escolher o médico, tem que agendar a consulta. Agora, quando está precisando de uma consulta e chega no posto de saúde, e a atendente fala que tem tal médico, a pessoa não fala nada e pega e vai embora, e aí chega no hospital e fala que no posto não tem consulta, acontece muito isso. Que falta é de comunicação, muitas vezes entre o posto de saúde e o hospital, ou do próprio atendente com o paciente. É importante o atendente conversar com o paciente, principalmente quando se trata de mulher. Às vezes chega uma mulher lá e não custa perguntar se ela é gestante, se for, tem prioridade. Daí pergunta o que está acontecendo. Se disser, como neste caso, que está no começo de sangramento, a atendente vai encaminhar para o médico que irá avaliar a paciente na frente de todos, com prioridade. Se não der conta, ele vai encaminhar a paciente gestante para o hospital ou para o hospital de Cianorte. Seguindo a parteou o vereador Rafael Cuco, dizendo ao vereador Miro que, na sua opinião, o erro começou no posto de saúde, mas como a vereadora Ana disse que a Marinalva é a única atendente e ele não se lembra de quem tinha atendido. Pode ser que nem lá eles passaram, mas não sei se existe câmera para a gente averiguar isso. Aí, dizendo ainda o vereador Miro, quando abordou ele sobre a consulta, você abordou o marido ou a esposa? O vereador Miro respondeu que os dois pediu ainda ao vereador Miro se o mesmo tinha conhecimento que a mesma estava com sangramento. O vereador Miro respondeu que até aquele momento não. O vereador Miro ainda disse que sabia que ela tinha feito uma ultrassom, que o Hospital São Paulo tinha mandado ela de volta para casa. E depois eles apareceram no hospital segunda-feira e quando entraram a menina fez a ficha e depois que eu chamei para dentro ela falou para mim que tinha feito a ficha dela e estava com sangramento. Daí eu falei tudo bem, ela vai ser atendida, não tem mais problema, só que eu quero conversar com eles porque não atenderam lá no posto de saúde. Daí foi quando ele se alterou e eu tentei explicar para ele que nos pré-natais são feitos, os pré-natais são feitos. Daí ele já cortou e disse que não estava lá para fazer pré-natal. Eu disse, tudo bem, mas ela é gestante. Eu quero saber o porquê eles mandaram para cá. Eu queria saber como é que tinha sido a receptividade dele lá. Seguindo, o vereador Miro, questionado, disse que não conseguiu ligar no posto de saúde. Tentou por várias vezes, inclusive ele me disse, se eu não estava conseguindo ligar, ele me disse, você pega e vai lá então.
Após o vereador Rafael, disse ao vereador Miro: se ele não tinha noção que a paciente estava com sangramento, você não sabia que era urgência até então? O vereador Miro disse que sabia. Sabia que ela iria ser atendida simplesmente. O que eu questionei ele o porquê o posto de saúde não deu atendimento. Eu queria saber como é que foi a conversa dele. Se ele tinha procurado o posto, se ele tinha falado se era gestante, se tinha falado que ela tinha feito um ultrassom com o Dr. Fábio. E já era isso que eu queria conversar com ele. Só que daí ele não deixou eu falar. Após o vereador Rafael, disse que quando foi lida a carta aqui, entendeu que a maior reclamação deles foi o senhor ter tirado eles de dentro do consultório. Só estou querendo chegar num ponto de eu entender também. Até então o senhor não tinha conhecimento que era uma urgência. O vereador Miri disse que todo paciente é feito ficha para ser atendido e não tenho questionar se é urgência ou não. Se está feita a ficha, ele vai ser atendido, porque se ele não for atendido, nem ficha é feita. Então, no momento que foi feita a ficha, ele ia ser atendido. O que eu falei com o João, que eles estavam na recepção, eu disse: João, coloca esse casal que eu quero conversar com eles. Daí o João abriu a porta, eles entraram dentro do consultório, eles tinham que ir lá na minha sala para conversar. Daí eu chamei eles e pedi: vem cá, eu quero conversar com vocês. Daí ele chegou lá e disse: espera aí, vai tirar a minha mulher de dentro do consultório e eu não vai atender? Eu falei: não, eu vou atender, só quero saber como foi a história do posto de saúde. Aí ele começou a discussão, mas ele ia ser atendido, como foi atendido. Seguindo, o vereador Marcelo disse ao vereador Miro que ele aqui na carta relata que tinha que preencher um termo no hospital, relatando que não tem consulta no posto de saúde. É verídico isso? O vereador Miro disse que agora todo paciente que vai no posto de saúde, no horário de expediente, a recepção é orientada a perguntar se a pessoa foi no posto e se não tinha consulta. Se a pessoa disser que não tinha, lhe é solicitada assinar uma declaração de que ela foi no posto e que lá não tinha consulta. Todos estão assinando. Após, o vereador Marcelo disse que isso é um documento que o hospital está fazendo para registro. O vereador Miro disse que, exatamente. E outra coisa, se a pessoa não foi no hospital e ela está ali querendo consulta, ela não vai assinar, porque ela não vai assinar uma coisa que dizendo que ela foi, se ela não foi. Se essa declaração nós temos pegando, porque o índice de pessoas que vai no hospital e fala que foi no posto e não tinha é muito grande. Então nós estamos pegando uma declaração se realmente a pessoa foi ou não no posto. Esse é um documento que o hospital pede. Seguindo o uso da palavra, o vereador Roberto Scaraboto, perguntando se era 7 horas da manhã a hora que a mulher foi no posto. Seguindo, o vereador Marcelo disse que o que ele relata para o vereador era 7 horas. Perguntou a vereadora Ana: a que horas os médicos chegam no posto de saúde? Ela disse 7h30. Daí o vereador Roberto disse que então no hospital realmente tinha que se atender, se é sangramento e é urgência. É só isso, senhor presidente. Seguindo, o vereador Miro disse que é o seguinte: se ela foi 7 horas no posto, a recepcionista do posto poderia perguntar para ela qual o problema que ela tinha, o que estava acontecendo com ela. Não adianta só querer jogar a responsabilidade para o hospital. Seguindo, a vereadora Ana disse que a gente sabe é a mesma coisa. Por exemplo, o Bola é recepcionista. Eu chego para ele e falo: Bola, tem consulta? Ele fala: para agora de manhã não tem. Mas só foi a pergunta. Agora, se chegar e disser: Bola, tem uma consulta, eu não estou me sentindo bem, eu estou passando mal. Opa, é diferente. Vem cá, vamos ver, vamos passar na frente. Seguindo, o vereador Marcelo disse à vereadora Ana que daí deveria instruir melhor a atendente. A vereadora disse que sabe e ela mesmo sempre pergunta. O vereador Marcelo disse que a Ana pergunta, a Marinalva pergunta. Eu acho que todas as pessoas que ficam ali, elas têm que ser instruídas a isso, pois tem pessoas que não têm esse jeito. Às vezes a pessoa chega com tanta vergonha, tão acanhada, tão preocupada, nervosa com o problema, que sai procurar. Eu acho que as atendentes têm que ter esse jeito de perguntar o que está acontecendo. Eu posso ajudar? Seria um acolhimento melhor aos nossos pacientes. Após, a vereadora Ana disse que, na verdade, chegou 3 tipos de história. Uma que ele tinha perguntado se tinha consulta, a outra história que olhou somente a fila e voltou para trás, a outra que olhou e tinha uma fila imensa e pensou: não vou nem entrar. Então chegou várias histórias.
O vereador Marcelo disse que foi o que aconteceu naquela outra vez comigo, com aquela outra paciente. Eu não fiz por escrito, por isso que eu me atentei a fazer essa reclamação desse jeito. Pedia para ele redigir e eu passei digitalizada para trazer aqui assinada por eles, para não ter essas duas conversas. Ele colocou no papel, daí a palavra dele, e com isso a gente vai procurar resolver isso. Seguindo, a vereadora Ana disse que concorda, que sobre as atendentes, mas vamos ver outra situação, que não é consulta no posto, por exemplo. O Edevan chega com o encaminhamento, tem que ler o que está escrito lá, às vezes o pedido ou às vezes pede somente uma avaliação. Então eu sei que não é urgência, então ele pode esperar, mas o Rafael vai chegar lá 10 minutos depois e vai estar escrito no exame assim, urgência. Pode estar lá, pressão alta ou diabetes, eu tenho que atender. Isso é mais rápido, então o atendimento é dessa forma. Às vezes sai até comentário, a Ana atendeu fulano melhor, não é isso, eu atendo da forma que está o encaminhamento. Em seguida, o vereador Roberto disse à vereadora Ana, são 30 consultas que atende, são 2 médicos. A Ana respondeu, são 3 médicos, sendo que os médicos do programa mais médicos só podem atender 15 consultas cada um. O doutor Rafael sempre atende um pouco mais. Seguindo, o vereador Roberto disse para a gente entender melhor, quando tem mais gente, o hospital tem obrigação de atender. São 45 consultas no posto, não dá conta de atender. Sobre a paciente, eles podem ir para o hospital ou vão para casa. A Ana disse que nunca manda. Se é emergência, vai ser atendido ali, agora. Se é uma coisa mais grave, a gente liga lá e pergunta, igual eu fiz hoje para uma senhora com AVC. Mas atende tudo ali. Se dá para esperar o período da tarde, se não dá, é atendido tudo de manhã. Nem que ultrapasse do Rafael, mas é atendido. O vereador falou que o hospital não tem obrigação de atender. A Ana disse que até às 11 horas não, só se for uma emergência que vem pelo SAMU, daí vai direto para o hospital. Após, o vereador Miro disse que o contrato que tem com o município é para atendimento de urgência e emergência, consulta eletiva no hospital, não tem obrigação de atender. O horário de expediente do posto aberto, se fosse ver ao pé da letra, o hospital não teria obrigação de atender 50 consultas num sábado, por exemplo. Não existe isso, só aqui em Rondon. Domingo o médico chegou a atender 60 consultas. Será que tem 60 urgência no final de semana? Eu tenho registrado lá e mostro para quem quiser. Está lá à disposição. Foi atendido 110 consultas no final de semana. É urgência e emergência? Claro que não. Pega os dados através da Organização Mundial de Saúde pela população de Rondon e verifica. Se existe isso, 110 atendimentos no final de semana de urgência e emergência. Não, são todas consultas eletivas. No máximo ali teve 15 ou 20 consultas de urgência e emergência. O resto são consultas eletivas. Mas, no entanto, o hospital atende. Lá de sábado, talvez o médico vai almoçar 1 hora, 2 horas da tarde, atendendo o paciente. No domingo, a mesma coisa. Não tem horário, não tem agendamento. Isso para quê? Para evitar conversa, para evitar reclamações. Agora, se o hospital não atende, eles vão correr aonde? Vão correr no prefeito, vão vir nos vereadores reclamar. Eu fui lá no hospital ontem e não me atenderam. E qual seria o direito do hospital? É fazer uma triagem. Dizer, amanhã cedo o posto está aberto, vocês vão para o posto de saúde, pois a sua pressão arterial está boa, teus sinais vitais estão bons, você não tem nada, mas o hospital não faz isso. A vereadora Ana disse que no posto deveria ser também da mesma forma, deveria ter uma triagem também, pois quando chegasse o paciente, faria a triagem naquele momento. O que você tem, se dá para esperar mais um pouco, deveria ser feito por uma enfermeira, uma pessoa que tem qualidade de trabalho. Não pode ser feito por qualquer pessoa. Deve verificar a pressão, febre e ver se a pessoa pode esperar. Realmente, o que o vereador Miri disse é verídico. Deveria ter uma triagem tanto no hospital como no posto de saúde. O vereador Miro disse que no posto de saúde a pessoa chega lá e não tem mais consulta para a parte da manhã, só tem para a parte da tarde. Esses dias estavam agendando para o outro dia. Daí eles chegam no hospital e dizem que foi no posto e lá não tem consulta para hoje, só tem para amanhã. E se você falar para o paciente que não atende, daí a confusão está feita. Lá no posto eles voltam quietinho e não falam nada, mas lá no hospital eles acham que têm a obrigação de atender, mesmo que não seja urgência e emergência. Seguindo usou da palavra o senhor presidente, dizendo com o vereador Miro,
disse que tem sábado e domingo e tem que o hospital atende até 110 pessoas. Essas pessoas são as mesmas que vão lá no posto de saúde todo dia da semana. Vão na segunda, vão na terça, vão na quarta. Tem pessoas que têm necessidade de ir, mas tem pessoas que vão lá todo dia, tomando lugar de ou uma vaga, talvez de uma pessoa que precisa. A gente que participa de vários grupos de redes sociais, a pessoa coloca lá no grupo assim: quem é o médico que está no plantão hoje no hospital? Então, essa pessoa não está doente, ela não precisa ir no hospital, ou ela vai lá só para ver o médico. Então, é aonde pega uma consulta, aonde as pessoas estão brincando com a saúde. E quando chega uma necessidade, uma urgência, uma emergência, está superlotado. Daí o médico não pode atender as pessoas, é bem porque o dinheiro é destinado para atender as pessoas bem. Então, o fato narrado na carta, será que esse cidadão conversou com a atendente? Será que ele falou para ela? Ou ele chegou lá, só viu e voltou, porque quer ser atendido no hospital? Então, tem tudo isso para a gente poder analisar. Talvez eu quero e quando eu quero eu acho. Eu posso, né? Após a vereadora Ana disse que está sabendo dessa história há dias, mas está aqui no jornal. Eu gostaria de passar às pessoas que estão aqui presentes que, graças a Deus, Cianorte agora vai atender todos os pacientes de oncologia, pacientes de câncer que vão para a primeira consulta. Eles vão ser atendidos pelo Cicenop. Daí a primeira consulta são exames até eles chegarem a uma quimioterapia, que tem necessidade, serão atendidos ali. Graças a Deus é uma conquista para nós. Não vamos mais precisar mandar nossos pacientes 4, 5 horas da manhã para Maringá, pois os primeiros atendimentos serão aqui em Cianorte. Então, depois de tantos atritos, tantas coisas falaram da saúde, agora uma coisa boa. Obrigado. Seguindo, senhor presidente, passou a ordem do dia, não havendo matéria na pauta, passou para as explicações pessoais. Não havendo inscrição, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Coloco a ata 015/2018 em apreciação dos vereadores para impugnação ressalva. Ninguém para impugnar a ressalva. Coloco ela em votação. Vereadores favoráveis se manifestem, quem for ao contrário permaneça como está. Aprovada por todos os vereadores. Passamos então ao pequeno expediente. Dentro do pequeno expediente, temos o ofício 023/2018, encaminhado. Senhor presidente, servimos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, conforme requerimento do vereador Marcelo Trevisan, a solicitação de recursos na ordem de R$80 mil para a reforma da Casa da Cultura em nosso município. Sem mais no aguardo do atendimento do nosso pleito, externamos protestos de estimas e apreço. Respeitosamente, Rondon, 3 de maio de 2018, Edson Roberto Rocha, presidente. Destinado e enviado ao senhor deputado estadual Luiz Cláudio Palocci. Seguindo, passo ao expediente comum. Peço à vereadora Ana que faça a leitura das preposições apresentadas. Ofício 022 de 2018. Só um pouquinho, vereador, antes um pouquinho, eu queria registrar a presença da pastora Júlia, que está aqui junto com nós também, do padre Luiz, também do Maurílio, que foi vereador, ex-presidente dessa casa e é companheiro nosso aí das lutas, o Edinho, o Odir, que está aqui, o Edmar, né, os nossos amigos aí da nossa comunidade, e as demais pessoas da comunidade que a gente já mencionou no início da sessão. Então, agradecer, venham sempre, acompanhem o trabalho dos nossos vereadores aqui pela nossa comunidade. Dando sequência, então, a vereadora Ana faça a leitura das preposições apresentadas. Ofício 022 de 2018. Senhor presidente, servimos do presente para solicitar de Vossa Excelência apoio no sentido de contatar com o chefe do Poder Executivo Municipal para que o mesmo determine aos seus comandados a fim de que os mesmos possam retirar os quebra-molas tipo tartarugas alogados por quase toda a extensão da Avenida Mato Grosso e alogar outros do tipo lombada, podendo ser em cima dessas mesmas tartarugas. Sem mais no aguardo do atendimento ao nosso pleito, externamos protestos de estima e apreço respeitosamente, Rondon, 7 de maio de 2018, Edson Roberto Rocha, vereador do DEM.
Ofício 024/2018. Senhor Presidente, servimos do presente para encaminhar a Vossa Excelência que encaminhe ao chefe do Executivo, onde o mesmo possa determinar aos seus comandados que faça abrigos na estrada principal da Vila Rural, Independência, outro na estrada do Saltinho e outro no entrocamento da entrada da estrada do Saltinho com a capela da Vila Rural, entre a estrada e a área verde da vila. Sem mais, no aguardo do atendimento quanto ao pleito, extremamos protestos de estima e apreço. Respeitosamente, Marcelo Trevisan, vereador do PSC. Deixo também o espaço para que algum vereador queira fazer a sua preposição verbal. Se não, peço para a vereadora Ana fazer já a inscrição. Vereador Edevan, com a palavra. Senhor presidente, companheiros vereadores, auditório aqui presente, nosso padre, nosso companheiro Maurílio, que foi vereador nessa casa por muito tempo. Senhor presidente, o que eu venho a dizer hoje, eu gostaria que nós vereadores, junto aí com o chefe do executivo e os membros que se faz as leis, para que possamos resolver esse problema que está tendo na garagem do nosso município. Que é sabido por todos que hoje nosso município não está podendo ajudar o proprietário ou outras empresas. Então, devido a esse, como posso dizer, a esse chamado aí do promotor, eu gostaria que a gente procurasse juntar a Câmara e o Executivo para que possamos fazer essas leis que é necessário, porque é sabido de todos que agora no mês de maio, onde começam os preparos para os plantios de mandioca de todas as lavouras. E é sabido também que o nosso município hoje se encontra num déficit de arrecadação. E se a prefeitura não puder ajudar o pequeno proprietário, que ele já está quase que não conseguindo permanecer lá na agricultura, se a prefeitura não conseguir fazer nenhum preparo do solo para que o proprietário não plante, o ano que vem a nossa arrecadação ainda vai ser bem pior. Então, já se começou, tá? Quem gosta de plantar suas lavouras meio cedo, que é agora em junho, então já é o começo do preparo do solo e nós estamos aqui no nosso município cru. E todo mundo sabe, é sabido aqui de vocês, que nós temos que fazer essa lei tem que vir para a Câmara, ela tem que ser aprovada, ela tem que ser oficializada para poder dar andamento. Então, se a coisa atrasar demais, o ano que vem vai ser, acho que, pior do que esse ano de arrecadação. Então, é esse o meu requerimento. Muito bem, vereador Edevan. Só para esclarecer também para o vereador, nós temos uma lei municipal de 2017, né? E a qual o promotor convocou o prefeito e também a assessoria jurídica, que foram até a nossa comarca, né, para esclarecer sobre. Depois o promotor também me convocou para que eu fosse lá e levasse também as cópias da lei que nós tínhamos em vigor e também um outro projeto de lei que foi encaminhado à Câmara, que não chegou nem a ser colocado aqui no plenário, porque também não estava em consonância conforme a lei permite. Então, o que o município tem que fazer, juntamente com nós? A gente já até foi ao gabinete do prefeito, já falou para o prefeito. Nós temos que montar programas, né, uma lei com programas de atendimento ao pequeno e médio produtor e também possa atender o grande, mas tem que ter os programas. Então, é uma lei que vai ser feita em todos os municípios da nossa região, é uma lei para que, de fato, o prefeito possa mandar um trator, uma máquina trabalhar numa propriedade e ele não corra o risco de ter aí o seu mandato cassado por impropriedade administrativa. Então, nós, com certeza,
vamos estar batalhando e trabalhando para que o mais rápido possível possa ser feito esse projeto, essa lei e juntamente os programas para que de fato possa novamente atender a todos os produtores do nosso município, mesmo porque o nosso município é extremamente agrícola. Dentro da inscrição, o próximo vereador inscrito é o Marcelo Trevisan. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Ana, pastora Júlia, diácono Odir, padre Luizinho, comunidade, Maurílio, ex-vereador, sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. Senhor presidente, só falar um pouquinho aí desse pedido aí para a reforma na Casa da Cultura. No último dia 27 eu estive reunido no gabinete do deputado Palozzi em Curitiba, levando esse pedido para ele, no qual ele me pediu para fazermos o requerimento, o ofício com o requerimento aqui dessa casa para ele, no qual já foi encaminhado. Vamos esperar agora para que ele consiga esse benefício para a nossa comunidade. E também o ofício 024, aqui da comunidade da Vila Rural, me procuraram, falaram da necessidade desses abrigos, tendo em vista que dia de chuva, o ônibus também passa pegando os alunos lá da comunidade, e as crianças não têm onde esperar o ônibus, tem que ficar na chuva. E 3 pontos que discutimos, eu acho que é os 3 pontos mais viáveis, que é na entrada principal ali, um pouquinho mais adentro, não na beira da rodovia. A outra na entrada da estrada do Saltinho, um pouquinho mais também abaixo ali, que tem bastante crianças ali naquela localidade. E a outra ali no entroncamento ali da estrada que vem da entrada principal, onde ela encontra com a estrada do Saltinho, que já abrange a parte de baixo da vila e também as crianças que moram na região da Capela ali. E esperamos aí que o chefe do executivo nos atenda, não só nesse, como também nos outros requerimentos que a gente tem lá com ele. Mas nesse eu acho de uma extrema necessidade de ele dar um parecer mais rápido para a gente. Muito obrigado. Muito bem. Na sequência, o vereador Donizete Ruggeri. Senhor presidente, estimada vereadora Ana, amigos vereadores, senhoras e senhores presentes, em especial a pastora Júlia, padre Luiz, o ex-vereador Maurílio, ex-presidente dessa casa, a quem também nos honra bastante com a visita. O Valdir, presidente da Vila, Valdir, presidente da Vila, Valdir, também nos honra bastante com a sua presença. E diáconos e ministros da Eucaristia aqui presentes, também a gente faz a elevação aqui, em consideração pela presença de todos. Senhor presidente, a respeito da fala do vereador Devan, a preocupação dele é muito correta, é preocupação em tempo, é tempestiva, só que isso já foi objeto, vereador, de várias conversas com o chefe do executivo e diálogos informais. E isso nos causou bastante estranheza, porque até o presente momento não foi solucionado essa situação. Não adianta brincar com a justiça. Quem brincou com a justiça, a nível de Estado e principalmente a nível federal, está lá na gaiola, da onde deveria ficar bastante tempo. E mais ainda vão adentrar, porque é isso que a comunidade e a população brasileira clama por justiça e por segurança, dentre outras coisas mais. E o chefe do executivo sabe que nós temos que fazer leis que o autorizem. Todo executivo só pode fazer aquilo que a lei o autoriza. Não tendo lei que não autoriza, ele não pode fazer. E a promotoria não é que ela está errada, e também não é que está certa. Lógico que está cumprindo a lei. Vejam bem, gente,
nós recebemos foram várias denúncias. Então, repito, isso foram denúncias que nós recebemos e estamos colocando aqui para os vereadores, para a população. Cito uma delas, na qual empresários agrícolas da cidade de Tamboara vieram em nossa cidade, arrendaram 50 alqueires de terra, recolheram R$5.000 em óleo diesel e pagaram R$300.000 para o proprietário da terra, e esse dinheiro foi para o proprietário e a prefeitura ficou com prejuízo. Ou simplesmente com R$5.000 recolhido em óleo diesel. O promotor está certo ou está errado? O promotor está certo. Ele quer que regularize a situação para que o município não seja lesado. Outra situação, eu ia fazer um questionamento, vou fazer outro. Outro fazendeiro que fez 70 alqueires de terra. Em troca, o que o município recebeu? Leitoa e cabrito. Que vergonha. Que vergonha para o município fazer 70 alqueires de terra para um proprietário, grande proprietário rural, plantar mandioca, em troca ele dá cabrito e leitoa para o município. Então, minha gente, será que essas denúncias são verídicas? E se forem verdadeiras, nós estamos no caminho certo? No caminho correto? É uma parte, senhor vereador. Com todo prazer. Então, vereador, é por isso que na minha fala aqui eu digo, para juntarmos nós, o executivo e os advogados, para juntarmos essa lei e se adequar a todos. O pequeno proprietário, o médio proprietário, o grande proprietário, definir quanto vai pagar o pequeno, quanto vai pagar o grande, quanto vai pagar o médio. Então, isso que tem que ser feito, quanto mais rápido, melhor. Porque senão, vai cada vez ficar pior. Sim. Pois não, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadora Ana, padre Luiz, nossos ministros, diácono Odir, pastora. Pelo que eu venho acompanhando, fui conversar com o prefeito, então essa lei está passando no jurídico. O que eles estão querendo criar? Secretaria da Agricultura. Fazer um acompanhamento, igual o vereador Devan falou, Donizete também, está correto. Se criar uma lei, vai lá, faz 2 alqueires, Secretaria da Agricultura vai ter um acompanhamento, porque às vezes o secretário lá, o que cuida da patrulha rural, não está conseguindo acompanhar. Então, se criando essa lei, vem para a Câmara, e aí nós vamos analisar e fazer a votação, como o vereador Edevan, a preocupação dele, a preocupação de todos nós. Aí vai ser um acompanhamento bem mais sério, para não acontecer o que o vereador Donizete vem falando, né? Leitor e tal. Então, eu acho que, tendo a Secretaria da Agricultura acompanhando, cada proprietário 2 alqueires, se for cobrado, vai ser um tanto, o fazendeiro outro, o médio produtor outro. Então, mais ou menos, o que eu venho conversando e acompanhando é isso aí que estão tentando montar e para ver se passa na promotoria. Só isso, senhor presidente. Retornando com a palavra, senhor presidente, eu acho, e tenho certeza, não só acho, o grande produtor rural, ele não precisa de apoio do governo, somente do governo municipal. Quem precisa é o mais fraco, é aquele que tem 1, 2 módulos rurais, que passa de 44 hectares, esse da agricultura familiar, esse necessita realmente de apoio. O grande produtor, ele precisa simplesmente do esplanado de barracão, que esse esplanado de barracão de frango vai gerar 5 a 6 mil reais de ICMS ao município anualmente. Então, nós temos que fazer as leis pontuadas, isentar o pequeno produtor de agricultura familiar e cobrar esse do barracão de frango. Também podia fazer um questionamento aí, um parênteses também, haja vista a questão de fomento, que nós estamos fomentando a agroindústria, então poderia até isentar isso, porque o município receberia isso em ICM de volta. Então nós temos que ser muito cuidadosos na hora de fazer a lei autorizativa para o executivo, porque nós precisamos realmente ser corretos, ser corretos, ser justos, para que não prejudiquemos bastante pessoas que buscam aí um favorecimento e não têm. Isso aí, inclusive, é compromisso de campanha.
Senhor vereador, Pois não, presidente. por isso que na minha fala foi dito, nós temos que ter a lei, mas a lei tem que vir com os programas. Cada programa, dentro da lei tem um programa para cada setor. Para aviário, para plantio, né, para colheita, para fazer sorgo, para fazer o que tiver que fazer. Então, tem que ter o programa dentro da lei. Não adianta vir só uma lei que vai ser igual a outra. Lei, montados os programas de atendimento ao pequeno, médio e também ao grande e o fomento. Então, a lei que nós aprovamos em janeiro, senhor presidente, já toca de caixa, porque era necessário fazermos uma obra no laticínio, na Água do Mel, também compromisso político. Nessa lei, no artigo 1º, ela elenca todos os artigos e parágrafos da Lei de Constituição da Constituição Federal, aonde demonstra o fomento agropecuário e agroindustrial, que está constando naquela lei. Ela não está explicitando, mas ela está constando, e no artigo 2º, ela demonstra e mostra que o prefeito poderia regulamentar por decreto. Então, o que faltou foi a regulamentação do chefe do executivo para que essa lei realmente tivesse vigência e eficácia no seu tempo. E nós não tivemos isso. Na verdade, o prefeito achou que o promotor era o outro passado. O outro passado não era preocupado com as questões do erário. Esse é preocupado. Esse realmente está preocupado com os gastos públicos e acesso. Inclusive porque teve, como eu já disse, teve e tiveram várias denúncias. E não são só essas, não vai parar por aí. Vão ser mais. Por quê? Porque tem coisa que precisa ser corrigida. E o presidente está correto. Nós temos que fazer leis específicas, para pontos específicos, para beneficiar aquele que realmente quer produzir. Naquela reunião de quinta-feira, nós observamos. Tem gente que foi atendido 14 vezes, não foi? No ano? Ainda reclamou. Tem pessoas que mandou limpar seu terreno 3 a 4 vezes e não plantou. E quem é que perdeu? Aquele que ficou sem ser atendido e a população, porque perdeu que o dinheiro público foi gasto lá e talvez faltou um remédio lá em cima no posto de saúde. É isso que eu questiono. Uma parte. Pois não. Primeiramente, boa noite a todos. Vereadores, vereadora Ana. Eu queria deixar minha mensagem sobre esse assunto. Quando, não lembro agora se foi o presidente ou o vereador Donizete que falou, que a segunda lei, não a primeira que veio no começo do ano, voltou porque ela não estava correta. Quando chegou essa lei até essa casa, o que foi me passado, que ela não ia ser votada, porque já existia a primeira, e que o presidente poderia fazer o decreto. Não foi porque ela não estava correta. Foi isso que foi me passado. O que eu acho que as leis... Vereador Rafael, nós aqui, não é o presidente da Câmara que vai... Eu estou falando que foi discutido então, anterior. Mas você falou presidente. Quem não, teria eu sabia que se era fazer... o presidente ou o vereador. Não, quem teria que fazer o modo de operacional dela, de cobrança e valores, era o chefe do executivo. Sim, eu estou falando que foi isso que foi passado, por isso que não foi botado em votação. Certo. Agora, o que eu acho que tem que ter uma maior rapidez, que nem o vereador Idevan abordou, sobre esse assunto, porque quem está sofrendo não é nós vereadores. Quem está sofrendo é a população da área rural. Então, eu acho justo a cobrança aqui da Câmara e eu acho que temos sim que cobrar o Executivo, porque é de lá que parte a lei. Não vai chegar a lei aqui, a gente vai aprovar os vereadores que estão cobrando. Não é não. Toda a lei que vem do Executivo. Então, vamos cobrar isso e na hora que chegar aqui, se tiver errado, volta. Mas se não tiver, vamos aprovar. Para poder parar com essa coisa. Tá, praticamente que nem o vereador falou, a garagem está parada. Não pode nem atender nem a área urbana. Se você precisar aterrar um terreno, você não pode. Eu acho que teve casos de pessoas que estão aqui que teve problema com isso. Não vou citar nomes, mas teve gente aqui dentro da casa que teve problemas com isso. E eu acho que isso está virando uma desordem. Vereador, há poucos eu falei que a lei chegou aqui e o promotor solicitou a lei que estava vigente e a lei que estava em trâmite. E ele solicitou uma cópia delas para ele analisar. E eu fui até o promotor, levei as duas leis e o promotor disse para as leis não tramitar, porque nenhuma das duas estava em consonância conforme o Ministério Público quer. Então até a primeira está errada.
A primeira, ele fala que está errado, mas o promotor não sabe nem o que é uma patrulha rural. Então, lá nós discutimos, nós debatemos sobre isso também. Então, às vezes o promotor está lá dentro do gabinete e ele também não conhece a realidade do não conhece a município. realidade. Então, nós conversamos e aí o promotor ficou de convocar o executivo, mais a sua assessoria jurídica e mais a comissão de vereadores para ir à Cidade Gaúcha e formular esse projeto. Você sabe me responder se já foi convocada? Não, que eu sei não, mas eu perguntei para o prefeito na última vez e ele falou que os assessores lá da prefeitura estão correndo atrás para deixar a lei pronta. Então nós porque a estamos pressa, esperando. A pressa é do produtor. Povo, do povo. É isso que a gente tem que cobrar, que nem estamos sendo cobrados aqui agora. O que a gente tem que cobrar é isso, a pressa, por causa que tem muita gente que às vezes está sem produzir, que nem o vereador Donizete falou, o pessoal da agricultura familiar, eles dependem disso. Aí depois não adianta reclamar, né? O leite derramado. Porque não é não é nós que estamos sendo prejudicados por causa disso. Era só isso. Uma parte, senhor presidente. Então, é aí que eu acho que é muito importante um acompanhamento, que vai ser igual uma triagem que a gente vem pedindo desde o começo, para não acontecer de ir lá e fazer a terra de um produtor 14 vezes, que nem foi falado naquela reunião, né, vereador Donizete? Então, uma triagem que eles vêm tentando montar ali com a Secretaria da Agricultura, fez a terra, não plantou, se for fazer de novo, vai pagar. Agora, se plantou, perdeu com uma seca, algum contratempo, então vai ter a relevar, né? Então, mais ou menos o que eu venho acompanhando, que eles vêm tentando montar, é mais ou menos desse jeito para vir para nós. Mas a cidade vizinha também, eu converso bastante, porque a gente tá sempre ali mexendo com leite e o pessoal sempre conversando, também está mudando a lei. Não é só Rondão que está sendo denunciado, não. A cidade nossa também, Douradina, já faz mais de 60 dias que eu fui lá, tive conversando com alguns vereadores lá, também está acontecendo a mesma coisa de Rondão. Só isso, senhor presidente. Retornando, senhor presidente, a quem interessa essa bagunça, não é verdade? No ano passado foi gasto R$1.200.000 em diesel na prefeitura. O último ano do ex-prefeito, somando o ano passado, foi gasto R$2.700.000 em peças. Eu dava para comprar a frota toda. Então nós temos que olhar a quem interessa essa bagunça. Esses carros andando para lá e para cá. Lutamos para trazer carros novos. O prefeito prometeu que ia fazer o leilão dos velhos. Os velhos também estão andando e não tem um carro para atender a hora que você precisa. Tanto é que foi discutido lá na reunião que o chefe rodoviário e o chefe da patrulha não tinham um carro para verificar os serviços dos trabalhadores na área da agricultura. Então, o promotor, voltando na questão da promotoria, o promotor nada mais está respeitando a lei complementar 101 de 2000 e a 8.429/92, que é a lei de probidade administrativa. Ele está respeitando as duas leis. Então, ele quer que seja cumprido isso. Por quê? Porque está um desmando da nação, está um desmando em tese no Estado, e no município não está diferente. Haja visto os números que eu acabei de falar aqui. São gastos, valores expressivos que está faltando em outros setores. Depois nós lemos aqui uma ata de 40, 50 páginas, que está faltando remédio, uma briga na saúde, porque está gastando em excesso e mal gasto em alguns setores que nós vemos debatendo há muito tempo. Eu já disse e vou dizer de antemão aqui. Lei mal feita, mal planejada, mal elaborada, vindo para cá, eu não aprovo. Então solicita a nossa ajuda, nós temos também conhecimento, a assessoria jurídica nossa também tem conhecimento, lá também tem assessoria jurídica, então traga-nos leis preparadas para que sejam realmente de interesse da coletividade. Não traga-nos coisa enrolada, como a doação de terreno para real, que nós não vamos aprovar de antemão e a toque de caixa, não. Nós vamos fazer análise de tudo aquilo que é interessante para a nossa comunidade, daí sim nós vamos aprovar. Porque a real, para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, a promessa é de 60 empregos, mas não vem nenhum. Simplesmente vão colocar um alojamento aqui, um alojamento
para 3, 4 ônibus, e os motoristas vão para os seus destinos na manhã do dia seguinte. Então, não é isso que nós queremos geração de emprego e renda. Vereador Cleito, quanto tem o emprego lá na Gastropar? Hoje, no momento, está com 16 empregos, com a possibilidade de gerar mais 6 empregos se fecharem um contrato com o Cianorte. Então, uma empresa que gerou 16 empregos, o prefeito virou as costas. O executivo virou as costas para essa empresa, ele teve que comprar um terreno para ele colocar essa empresa. E nós temos gente que não vai gerar nem 2, e já tem promessa de 3 mil metros de terra. Nós temos gente lá na saída para Guaporema, que já geraram emprego e não tem seus documentos. Ainda há 5, 6, 7 anos atrás que nós não recebemos essa documentação e todos estão precisando dessa documentação. Uma parte, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadora Ana, senhores vereadores, pastora Júlia, padre Luiz, ex-vereador Maurílio, que já foi presidente desta casa também, teve um trabalho prestado ao nosso município, Odir, aos amigos, amigas, Valdir, presidente da vila, Edmar, amigo de infância, Edinho, a gente agradece a presença de vocês, a cada um de vocês, porque é com o apoio, é com a cada visita de vocês que a população sabe o que acontece neste município. Porque a gente vê reclamação, a gente vê crítica e tem que reclamar e criticar sim. Porque várias coisas acontecem que é lamentável. Porque fomos eleitos com o voto do povo. Eu sempre friso isso e falo, não fui eleito com voto de prefeito, de vereador, fui eleito com voto do povo. O povo é que pôs eu aqui, que toda autoridade é instituída por Deus. Se Deus e a população nos deu a oportunidade de estarmos aqui, vamos fazer o melhor, vamos procurar administrar para o melhor. Porque a cada dia eu falo, tive na reunião quinta-feira juntamente com vocês, falei para o chefe do executivo, o prefeito Ailton Valotto, o que mandar para essa casa de lei que seja benéfico para a comunidade, estarei junto. O que mandar para essa casa de lei que seja mal para a comunidade, que possa dar até uma cassação de mandato para nós vereadores e para o próprio chefe de executivo, serei contra. Porque eu não tenho sigla partidária e não tenho lado político. Concorri às eleições passadas com o Roberto Corredato, hoje apoio as atitudes do prefeito quando forem leis, projetos certos, coisas que forem para prejudicar o município e a população, sou contra. E a cada dia mais eu vejo produtor, eu vejo cidadão reclamando coisas que tem direito, que cidadão não pede nada, ele tem direito. Na Constituição brasileira está: saúde, educação, moradia, segurança, saneamento e serviço público é direito de todos. Então nós não estamos pedindo nada para prefeito e muito menos para secretário, muito menos para cargo comissionado. Eu digo para todos aqui, falei naquela reunião, alguns vereadores estavam lá e ouviram, que eu sempre tive caráter e respeito por todos, mas a gente não pode se calar. Porque eu estou cumprindo o meu primeiro mandato, que se for para ser o último que seja, mas quero cumprir com caráter, com respeito, com humildade. Porque tem muitos que querem administrar, mas na hora H esquece do povo. Acha que para ele tem, para ele está certo e para os outros não tem nada. Então eu já falei e falo cada vez mais. Dói demais, é lamentável o que o Donizete falou. Milhões e mais milhões de dinheiro gasto em algum setor e às vezes um remédio, às vezes uma coisa simples é dificultado. Às vezes um carro para ir para um setor, para um lugar ou outro, é dificultado. Então, o pensamento que eu tenho, já falei aqui, vou voltar a repetir, cada um pensa da forma que quiser. Eu trabalho da minha maneira, visito os departamentos, visito as pessoas, família, ouço a cada um. Tenho falhas também, que não sou perfeito, ninguém é perfeito. Só que procuro desempenhar meu papel aqui da melhor forma possível. E eu disse uma vez, e vou voltar a falar, senhores vereadores, vereadora Ana, e falei isso para o prefeito um dia. Quando a gente perde dinheiro, a gente perde pouco. Quando a gente perde a saúde, a gente perde muito. Agora, quando a gente perdeu o caráter, a gente perdeu tudo. Então, o que eu não quero é que a gente perca o caráter, que a gente administre da melhor forma possível, juntamente com o prefeito, porque quem administra é ele. Nós estamos legislando para que a gente crie leis, elabore projetos para beneficiar a comunidade, porque eu sou Rondon e amo Rondon. E a gente vê aí na Globo o que o
Brasil que eu quero, que você quer, o Rondon que eu quero, são pessoas que administrem por melhor, não pensando em interesse próprio ou de meia dúzia de pessoas. Esse é o meu recado, meu muito obrigado aí a todos. Vereador Donizete, para finalizar. Vou finalizar, senhor presidente. Quero fazer só um alerta aos vereadores, também à comunidade que aqui se encontra. O prefeito autorizou a homologação do processo licitatório para recapeamento asfáltico agora em 1, 2, 3, 5 setores, dos quais uma parte deles são financiamentos. Então eu quero alertar para os financiamentos que nós já temos junto para na cidade em Curitiba, que já remontam mais de 120 mil reais de desconto no nosso CMS por mês. Então esses financiamentos enfreados que está acontecendo no nosso município, como prefeitura nova, algum asfalto que não é necessário em certas localidades, como eu vou citar agora, daqui um pouquinho, nós já está remontando mais de 120 mil reais em desconto no nosso CMS. Então desconta lá na fonte em Curitiba e não vem para o nosso município, porque já foram feitas outras gestões, financiamentos em prédios públicos, inclusive naquele ginásio de esporte lá no lado do clube do Rotary Club, um ginásio de esporte fora da medida, um ginásio desnecessário, a meu ver desnecessário, porque nós temos já o nosso ginásio, falta reforma, temos 2 quadras cobertas nas escolas e não temos estrutura para manter mais um ginásio de esporte financiado também pelo Paraná Cidade, pelo SEDU. Então eu faço esse alerta aos senhores vereadores e a toda a população que o prefeito lançou agora R$1.992.892 em asfalto, recapeamento asfáltico em ruas e avenidas e cruzamentos. Senhores, e uma parte desse valor, novamente é financiada. Temos aqui, só vou fazer elencar sobre a rua onde mora a minha família lá, a mãe e meu pai, Avenida Grécia. Está aqui constando que ela vai ser recapeada. 90% da Avenida Grécia não precisa de recape, mas está aqui abrangendo o texto licitatório. E muito mais, que aí eu tomaria mais tempo, que eu acho que já passou meu tempo, né, senhor presidente? Então, eu gostaria que seus vereadores, seu presidente especial e a todos que nos ouvem e vê, entram no portal do município e retirem esse edital e façam avaliação dos valores e os trechos que vão ser recapeados, que vão totalizar R$1.992.892, para que realmente a gente avalie se está tudo sendo necessário aquilo que realmente está constando nessa autorização de homologação. Obrigado e desculpe pelo excesso do tempo. Na sequência, a inscrição é minha e eu vou falar sobre a preposição 022/2018, que é um pedido de várias pessoas que moram e que também têm comércio e que usam ali a Avenida Mato Grosso, sobre aquelas tartarugas que são utilizadas como quebra-mola ali. O que as pessoas vieram até mim e pediram que seria ali o prefeito ou fizesse a retirada daquelas tartarugas e construísse um quebra-mola, ou até por cima dela mesmo fizesse um quebra-mola. Por quê? Porque aquelas tartarugas estão deslocando pneus, estão derrubando os motoqueiros. Então a tartaruga, como diz a lei 9.503 de 97 do Código de Trânsito Brasileiro e do CONTRAN, ela é feita para rodovias, né? Então é uma sinalização de rodovias. E ali tá pessoas caindo de moto, carros já sofreram acidentes, danos ali,
E o que a gente está antecipando também é que quebrou um carro ali, o cidadão pode ir lá e entrar com ação contra o município tem que arrumar o seu carro. Então, já é uma maneira também de precaver alguns processos contra o erário público, contra o nosso município, para trocar peças, arrumar peças de alguns carros que aquela lombada ali ela provoca. Então ela é boa, ela protege, a pessoa diminui, a pessoa passa devagar. Só que a hora que ela causar o dano, ela vai começar a dar prejuízo para o município. Então, a nossa preposição, atendendo a pedidos de vários cidadãos que usam ali aquela rua e que trafegam ali, pode ser coberta ela com quebra-mola, ou retire ela e faça o quebra-mola ali, para que as pessoas ali passem mais devagar, porque ali tem as igrejas, ali tem o hospital, tem o posto de saúde, com um grande fluxo de pessoas ali utilizando todo dia. Então, essa preposição, a gente vai encaminhar todas as preposições ao Executivo, esperando que ele atende a todas as nossas preposições, conforme o pedido de cada vereador. Uma parte, senhor presidente. Pois não, vereador? Então, senhor presidente, a respeito dos sinalizadores, eu estive no departamento de trânsito, conversei com a polícia militar esses tempos. O nome daqueles sinalizadores lá são tachões. Então já foi pedido. Eu tenho aqui comigo que todos os vereadores, cada vereador aí fez requerimento, ofício. Tem vários, acho que é mais de 270, né? Se eu não me engano, o vereador Donizete. E a gente aguarda a resposta do chefe do executivo, porque o vereador, ele não manda, ele não pede, ele faz valer a voz do povo. O que o povo nos passa, a gente repassa para o presidente da casa, que é repassado ao chefe do executivo. Mas até agora não obtemos resposta, porque muitas pessoas, e hoje eu fico feliz demais de estar várias pessoas, vários cidadãos, pastora, o padre, ex-vereador Maurílio, ao jovem José, que é estudante, que vocês divulguem, que vocês falem e que vocês tragam mais pessoas, familiares, amigos, para ver o que acontece nessa casa de lei. Porque chega num determinado momento que muitas pessoas falam: o que está fazendo o vereador, o que está fazendo a Câmara? Eu sei o que eu estou fazendo e sei o que cada um aqui deve estar fazendo também, porque eu acompanho o dia a dia. Então fica naquela seguinte maneira: a gente faz valer a voz do povo. Tanto é que eu tenho um pensamento aqui, já falei para vocês, da gente abrir um espaço para a comunidade, para cada bairro denominar um representante e pelo menos a cada 2 ou 3 sessões falar, valer o direito de cada um, uma reclamação, uma sugestão, porque fomos eleitos com o voto de vocês. Então nada mais justo é que a gente inove, porque o mundo está evoluindo, está melhorando. Então temos que ter opiniões, porque os prefeitos nossos que passaram e tem esse que está atual, eles acham que é a seguinte maneira: a linhagem do tempo é assim. A linhagem do tempo não pode ir para cá e nem para cá. Não houve opiniões, não houve sugestões. Eles têm uma visão centrada e eles sabem tudo, eles são os melhores, e vereador e a população não sabe. Então eu tenho comigo crítica, reclamação vai ter que haver sempre, porque a aprovação 100% é burrice. Tem que ter crítica, tem que ter reclamação e tem que ter a voz do povo, porque senão cada vez mais os administradores fazem o que quer de seus municípios e da sua cidade. Porque eu vejo hoje, estive em Paraíso do Norte, cartório eleitoral, quase 300 pessoas, só de Rondon tinha 150. Há anos atrás, há 20 ou 30 anos atrás, perdemos a comarca para a cidade gaúcha. Falta de competência de políticos que passaram. Perdemos o posto de polícia rodoviária para a cidade gaúcha. Então eu falo, é meu primeiro mandato. Quero fazer por onde sair daqui um dia de cabeça erguida e a população agradecer por projeto ou lei que eu fiz para beneficiar a comunidade. Não ficar de braço cruzado e ficar 4, 5, 6 ou mais mandatos sem fazer nada. Então, esse é o meu desabafo e o meu recado. Vamos se unir e, como Donizete disse um dia, vamos sintonizar, gente, com o prefeito. E o prefeito tentar sintonizar com a gente. Porque 1 ano e 4 meses foi marcada uma reunião quinta-feira passada e não foi todos os vereadores, foi só alguns. Então isso envergonha. O povo, a população já está carente de político decente. E eu não me considero político, me considero um cidadão que Deus deu a oportunidade de ser eleito, porque cidade pequena é uma grande família. Nós se encontramos na igreja, se encontramos numa loja, se encontramos no banco. Então a gente tem que trocar ideia. Eu não sou melhor que ninguém, nenhum vereador, nem a vereadora Ana é, nem o prefeito é. Temos que ouvir o povo. E eu quero criar ou uma lei
ou um projeto ou um requerimento que a gente possa ouvir as comunidades, sim, que cada comunidade se organize, denomine um presidente e possa ter um espaço aqui. Então, esse vai ser o meu pedido e agradeço se todos os vereadores e a vereadora Ana possam estar junto para a gente dar um espaço para o povo. Uma parte. Cedida a parte, senhor vereador. Só complementando sua fala, a reunião de quarta-feira não foi todos os vereadores porque não foram convidados. Somente os vereadores que apoiaram o prefeito. Então, senhor vereador, mas eu acabei de dizer que o executivo, Não, só esclarecendo. o executivo e quem administra a cidade, que faça a reunião, que chame todos. Um esclarecimento do vereador Rafael foi bem lembrado, tá? Porque eu particularmente não fui convidado, tá? Então, a Vossa Excelência aí falou que nem foram todos os vereadores. E eu disse, senhor vereador, então, não foram todos. Aí, o que a população pode falar? O vereador tal não quis ir na reunião. Mas não, Só que eu não fui convidado. não foi todos porque não foi eu que organizei a reunião, senhor vereador. Então, tá bom. Então, aí eu acho que a Vossa Excelência devia se inteirar do assunto e não passar para a população que nós não fomos na reunião porque não quisemos. Eu não disse, senhor vereador. O senhor tem que prestar mais atenção, senhor vereador, na fala que eu estou usando. Eu disse que foi marcado. O que Vossa Excelência acabou de dizer? Com licença, senhor vereador. Deixa eu terminar minha conclusão, meu raciocínio. Com licença, por favor. Não se exalte, fique calmo, que o senhor já está há 4 mandatos aqui. É a minha primeira legislatura. Eu estou sempre procurando dizer o melhor, sem ciúme, sem vaidade, sem egoísmo. Eu disse que foi marcada a reunião pelo chefe do executivo e não foi todos os vereadores. Por quê? Porque não convidou a todos. Então, senhor vereador, então, preste atenção. Essa palavra de não ter convidado a todos, você não disse para a população. Preste atenção que o senhor não viu a minha conclusão. Não, mas a população está presente, senhor vereador. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E vamos administrar sem vaidade, senhor vereador. Sem ciúme, sem egoísmo. A gente é uma comunidade. Ciúme, parceiro. Só foi um esclarecimento. Está esclarecido então, e só aproveitando a fala, e deixar esclarecido para a nossa comunidade, que todos os projetos de leis encaminhados pelo Executivo para a Câmara foi aprovado por todos os vereadores, né? Então, há-se alguns comentários que a Câmara pode estar atrapalhando a administração, não está. Todos os projetos do Executivo chegou nessa casa, foram todos aprovados, e nós estamos aqui para trabalhar pelo município, não é para A, nem para B, nem para C, sempre atendendo o interesse da comunidade. Mais nada dentro do expediente comum, passamos então à ordem do dia. Peço à vereadora Ana que faça a leitura da súmula do projeto de lei 015/2018. Projeto de lei número 015 de 2018. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. A Câmara Municipal de Rondon, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no Orçamento Geral do município de Rondon para o exercício financeiro de 2017 um crédito adicional especial no valor de R$ 287.396,19 na seguinte dotação orçamentária. Secretaria do Meio Ambiente, Divisão do Meio Ambiente, Manutenção do Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Equipamentos e Material Permanente, Convênio Estadual Coletor. Artigo 2º. A cobertura do crédito que se trata artigo anterior far-se-á mediante superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017, nos termos do artigo 43, primeiro da Lei 4.320, de 17 de março de 64. Artigo 3º. Fica alterado o que couber a Lei 1815 de 2017, Plano Plurianual PPA 2018 a 2021, na Lei 1794 de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Cronograma de Desembolso pelo Superávit e Despesa proveniente do artigo 1º desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoga as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Rondon, Estado do Paraná, 14 de março de 2018, Ailton Alfredo Valotto, prefeito do município. Projeto de lei 015/2018 em segunda discussão. Vereadora Ana, faça a escritura dos vereadores que queiram discutir.
Vereador Donizete. Senhor presidente, vereadores, público presente, já foi nominado. Só para lembrar, senhor presidente, que um projeto dessa natureza, onde é conquista nossa, desta casa, porque é emenda que representa, os vereadores representam um deputado estadual, Evandro Júnior, e talvez isso, 2 ou 3 diárias que nos é conseguida por Vossa Excelência, nessas idas em Curitiba nós temos conquistado bastante recursos. E um deles é esse, num patamar de quase 300 mil reais, onde o município pode fazer uma aquisição de um novo caminhão de lixo, liberado pelo deputado estadual Evandro Júnior, em nome de todos os vereadores dessa casa. Foram o deputado que eu apoiei, que o presidente apoiou, que o vice-prefeito apoiou, que a Elisete apoiou, e que a população os deu 1.139 votos. Então, é mais um recurso trazido pelo deputado. Então, talvez isso dê uma resposta também àqueles que é contra o vereador em Curitiba buscar recursos para a nossa comunidade. É função atípica? É função atípica. Mas nós temos condições de ir, porque nós temos lá em Curitiba a porta aberta com todos os deputados, com todas as secretarias, para que possamos definitivamente ajudar o nosso município da melhor maneira possível. Muito obrigado e sou favorável, senhor presidente. Ainda em discussão o projeto? Eu quero só complementar a palavra do vereador Donizete, dizendo que em visita nossa ao deputado, né, na qual fizemos a solicitação desse recurso, e esse recurso é destinado diretamente à compra de um caminhão coletor de lixo para o nosso município, né, que a gente viu aí o ano passado várias reclamações sobre a coleta do lixo, então nós fomos atrás de tentar resolver, ajudar o prefeito municipal a resolver esse problema da nossa comunidade. Então, o recurso está aí, já o projeto já está na sua segunda votação e logo o prefeito estará fazendo a licitação e comprando mais um caminhão para atender bem a nossa comunidade. Vereador Cleiton. Desde já eu deixo o meu parecer favorável também. Parabenizo aos vereadores que trabalharam para o deputado e fico feliz pela humildade de vocês de colocar o projeto em nome de todos os vereadores e vereadora Ana, para que a gente possa cada vez mais melhorar a condição do cidadão rondonense e qualidade de vida para cada um. Desde já deixo meu parecer favorável, senhor presidente. Ainda em discussão o projeto? Ninguém mais para discutir, coloca o projeto 015-2018 em segunda votação. Vereadores favoráveis se manifestem, quem for ao contrário permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei 015-2018 em segunda votação. Nada mais dentro da ordem do dia, passo então às explicações pessoais. Peço à vereadora Ana que faça a inscrição dos vereadores para usar esse espaço. Como Donizete, pode falar. Estou igual o São Antônio Nogueira, viu? Né, Maurílio? São Antônio também disse que era o rato de tribuna. Mas hoje se faz necessário, eu queria só fazer uma colocação a respeito da intervenção do vereador Rafael, do Devan, na colocação do vereador Cleito. Então, explicações pessoais, nos cabe fazer essa colocação. Eu acho que o Cleito, na empolgação, ele esqueceu de fazer essa colocação, e faço isso fazendo crítica ao chefe do executivo, porque passaram-se 16 meses para que nós fizéssemos uma reunião na qual eu achei que não foi progressiva, porque não teve progresso, porque foi debatido isso há muitas reuniões informalmente, e os demais vereadores não foram convidados. Então, essa casa é composta de 9 vereadores e não só de 5. Então, não se tem base política se tem na eleição. Agora, nós precisamos
dos 9 vereadores trabalhando em prol da comunidade. E nada mais justo que o prefeito e seu secretariado fizesse o convite para os 9. Porque eu sou testemunha, como todos são, que aqui nesta casa nós debatemos as coisas sérias, com responsabilidade, e, como disse o presidente, aprovamos tudo, quase tudo. Nós aprovamos tudo, Certo. porque teve coisa que teve que ser reformada. Mas 3 projetos foram devolvidos para a reforma, e um voltou, acertamos, e 2 ainda está lá na casa do chefe do executivo para que fosse encaminhado, que seja encaminhado para essa Casa de Leis para nossas melhorias e posterior votação. Então, eu só quero fazer um parêntese, uma colocação, que essa casa é 9 vereadores e fica esse puxão de orelha para o executivo, que pelo mínimo em 3 meses façamos uma reunião com os vereadores, porque o vereador é o elo direto com a comunidade, é o vereador que tem esse contato, é o vereador que precisa levar as considerações ao chefe do executivo e ao seu secretariado. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, só o vereador Cleito está escrito, escreva o vereador Roberto para mim. Vereador Cleito, depois o senhor, tá? Então, senhor presidente, aproveitar mais uma vez aí o espaço cedido a mim, para dizer, como o vereador Donizete disse aí, desde o início eu sempre venho falando, que a gente tem que ter harmonia, a gente tem que ter união, a gente tem que ter cada vez mais o respeito, o carinho, o comprometimento com o povo, com o município, porque é lamentável que às vezes se faça reunião com meia dúzia de pessoas, então fica às vezes o descaso, porque a Casa de Leis aqui somos 9 vereadores, então que todos participem e que nós mesmos possamos, igual o vereador Donizete disse, cobrar para que cada 3 meses ou 4 meses seja feita uma visita nos departamentos, porque eu, quando eu posso, eu procuro visitar cada departamento, a cada instituição pública aí, e procuro ouvir a cada funcionário, ouvir a cada secretário, para a gente tentar, porque o país está em crise há muito tempo, só que eu acredito que só é possível dar centenas de passos se você dá o passo inicial. Então, para melhorar, a gente tem que se unir cada vez mais. E tenho a humildade de reconhecer se em algum determinado momento se tem algo que agravei ou ofendi algum vereador. Porque na vida a gente se acerta e se erra. Mas tem a humildade em reconhecer. Mas disse aqui e retorno a falar. Que eu frisei que foi feita a reunião, marcada pelo chefe do executivo, e não foi todos. Mas não foi eu que marquei a reunião. Então, que a gente possa cada vez mais cobrar do chefe do executivo para que se possa ser falado com todos e ouvido a opinião de todos. E abrir o espaço também para a nossa comunidade. Meu muito obrigado aí, senhor presidente. Na sequência, o vereador Roberto Scaraboto. Bom, pelo que eu sei, mais ou menos assim, não foi o chefe do executivo que marcou a reunião, foi um grupo que apoiou o prefeito e quis fazer essa reunião, mas eu acho que o certo, na próxima, que está marcada para 60 dias, é chamar todos os vereadores, mas não foi o chefe do executivo que marcou essa primeira reunião, eu tenho quase certeza, mas posso verificar e passar para vocês certinho. Muito obrigado. Então, vereador, para a gente finalizar, pelo menos da minha parte aí, a ligação que eu recebi no meu telefone, que a reunião era a pedido do chefe do executivo. Aí, paciência, né? Cada um fala uma coisa, então vamos torcer para que a gente sintonize, para que a banda afine e a música saia bonita da agora para frente. Então, muito obrigado aí. Na sequência, o vereador Edevan. Rafael. Desculpa, Rafael. Eu li lá, li errado. O vereador Senhor Rafael. presidente, só queria esclarecer para o vereador Cleiton, eu não quis cobrar de você, porque o jeito que o senhor falou deu a entender que a gente não fomos, porque não quisemos. Na realidade, eu só quis botar para que todos possam entender que a gente não fomos convidados. E agora o vereador Roberto falou que ainda não foi o prefeito que fez, então volta a questão do Donizete, então não foi marcado pelo prefeito. Então, só isso. E agradecer a presença de todos. Ainda dentro das explicações pessoais, eu sou o último inscrito aí, né, Ana? Então, o que eu quero falar a todos vocês... O Edevan está inscrito?
Eu falei, Devane foi que não estava. Então, palavra, vereador, pode usar. Eu não me inscrevi, mas acho que a vereadora Ana... era para o vereador Rafael, mas tudo bem. Eu só quero dizer aqui a respeito da minha fala, vereador Cleito, e a respeito ao que a Vossa Excelência disse, de ciúmes. Vereador, em cima da minha pessoa não tem ciúme, não. Tá? Eu só quero dizer, eu não tenho ciúme de ninguém, tá? E eu quero que o município ande com as próprias pernas e que nós andamos junto com o executivo, que sempre o vereador Donizete sempre falou, que é um vereador mais experiente, a gente tem que andar em harmonia. Então, eu não tenho ciúme de ninguém não, parceiro. Uma questão de ordem, não aparteia em explicações pessoais. O vereador já teve a palavra, né? Devan encerrou? Então agora é minha vez, tá? Eu só quero dizer que sábado agora nós estivemos ali em Maringá, no escritório do deputado federal Edmar Arruda, eu, o vereador Cleito e o vereador Roberto Scaraboto, onde o deputado marcou uma audiência e pediu a nossa presença lá para dar assim, boas notícias para o nosso município. Como eu sempre faço, quando eu faço preposição pedindo recurso para o município, para um deputado específico, eu sempre coloco o nome dos 9 vereadores. Eu nunca fiz um ofício a um deputado estadual, federal, ao ministro, colocando só o meu nome. Sempre coloquei o nome de todos os vereadores da casa. E, para nós de Rondon, o deputado Edmar Arruda liberou um recurso de R$80 mil para a nossa PAI, a escola a qual eu sou professor e trabalho lá desde 2003, para esse 80 mil a escola poder utilizar ele dentro de um cardápio que tem do governo federal, que ela pode utilizar esse recurso. E a diretoria da PAI, juntamente com toda a equipe diretiva, professores ali e funcionários, nós estamos lá escolhendo os produtos que serão comprados com esses R$80 mil. Então, provavelmente será comprado um carro para atendimento da secretaria, aonde a psicóloga, a fisioterapeuta, a fonoaudióloga, toda a equipe da assistência social da APAI possa fazer atendimento nas casas aos alunos e também aos seus familiares, que é muito importante esse atendimento. E o restante do dinheiro será comprado televisão, liquidificador, geladeira, freezer, todos esses equipamentos que a escola está necessitando. Então, esses 80 mil virão e serão bem aplicados ali na Escola Especial Rosa Azul, a nossa PAI de Rondon. E também R$150 mil para a saúde, pelo o programa de assistência básica, né? O PAB, aonde o deputado Edmar Arruda, já no ano de 2017, destinou R$200 mil, e agora, no ano de 2018, R$150 mil, no qual ele nos passou a notícia sábado lá no seu escritório político em Maringá. Então, recursos que nós estamos indo buscar e trazendo para toda a comunidade. E como sempre eu friso, o requerimento que eu faço sempre é em nome de todos os vereadores, porque todos os vereadores aqui representam a nossa comunidade de Rondon. Era o que tínhamos para hoje. Quero agradecer e parabenizar os vereadores pelo debate. Nossa sessão tem que ser dessa maneira, tem que ser debatido todos os problemas e todos os casos que a população traz para nós, para que nós possamos, de fato, cobrar do órgão executor, né? E quem executa é o município, e nós estamos fazendo a nossa parte. Quando nós fazemos uma preposição, é porque algum cidadão, alguma comunidade, alguma associação ou bairro pediu para que nós fazemos, e nós estamos fazendo e encaminhando ao executivo. E quem executa é ele. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, a Câmara está sempre aberta a toda a comunidade. O que vocês precisarem de orientação, a gente está aqui para orientar vocês e também para fazer as preposições. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.